O sol ardente de Capua castigava as costas marcadas dos escravos. Entre eles, um homem mantinha os olhos fixos no horizonte, Espartacus. Enquanto os outros gladiadores treinavam movimentos para entreter multidões, ele estudava as fraquezas de Roma. Ex-soldado Trácio conhecia o valor da estratégia. Naquela noite, enquanto os guardas romanos bebiam vinho barato, os escravos se reuniram em segredo. Eles nos tratam como animais, sussurrou Espartacus. Mas animais acuados são os mais perigosos. O plano era audacioso: roubar facas de cozinha, dominar os guardas e fugir para o Vesúvio. Se falhassem, seriam crucificados. Mas se conseguissem, poderiam incendiar todo o sistema escravista romano. O plano de escapar deu certo, e assim começa a história real da maior revolta de escravos da antiguidade, e do único homem que teve a coragem e a iniciativa de enfrentar o império mais poderoso do mundo na época. Mas como poucos escravos, acorrentados, sem treino militar formal, sem armas adequadas, conseguiram não apenas fugir, mas transformar sua revolta em uma guerra que colocaria Roma de joelhos? Nem mesmo os generais romanos mais experientes previram as estratégias de guerra que Espartacus colocaria em prática no decorrer da revolta. O Vesúvio parecia uma prisão natural. Apenas um caminho estreito levava ao topo. Quando 3.000 soldados romanos chegaram, acharam que os rebeldes estavam encurralados. O que eles não sabiam é que Espartacus havia preparado uma surpresa. Enquanto as legiões montavam acampamento, os gladiadores desceram até o local, usando cordas feitas de videiras silvestres. À meia-noite atacaram pela retaguarda. Os romanos, pegos de surpresa, foram massacrados. Esta primeira vitória foi crucial. Provou que Roma podia ser derrotada. E o mais importante, as armas dos soldados mortos agora equipavam os rebeldes. Espartacus não era mais apenas um fugitivo escravo, e sim um general estrategista. E sua fama começava a se espalhar pelos campos da Campânia. A cada vila que passavam, mais escravos se juntavam à causa. Camponeses, pastores, mineiros, todos traziam habilidades únicas. Espartacus os organizou com genialidade. Os pastores se tornaram cavaleiros, os ferreiros fabricavam armas, os camponeses conheciam o terreno. Em semanas, o grupo inicial de 70 escravos se transformou em um exército de 10.000 homens. Roma, inicialmente desdenhosa com a revolta dos escravos, agora entrava em pânico. O cônsul Clódio foi enviado com 2 legiões de 12.000 homens para acabar com a rebelião. Mas Espartacus previra seus movimentos. Emboscou as tropas num desfiladeiro próximo ao Vesúvio e emplacou mais uma vitória esmagadora. Os rebeldes agora tinham armaduras romanas completas. Ironicamente, quanto mais Roma tentava esmagá-los, mais forte ficava o exército de escravos. Com 2 legiões destruídas, Espartacus enfrentou um dilema: fugir para o norte, atravessando os Alpes para a liberdade, ou marchar sobre Roma. Seus homens estavam divididos. Foi então que ele cometeu seu único erro estratégico. Decidiu saquear o sul da Itália primeiro. Esse atraso fatal deu tempo a Roma para nomear o implacável Crasso, o homem mais rico do império, para comandar a guerra. Enquanto os rebeldes se deleitavam com vitórias fáceis, Crasso recrutava pelo menos 50.000 soldados. A revolta estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Mas por enquanto, em 72 a.C., Espartacus parecia invencível, e seu exército chegava a 70.000 homens, maior que muitas cidades-estado da época. A revolta agora era uma guerra total. Roma mobilizava todas as suas forças, enquanto o exército de escravos se tornava uma máquina de batalha implacável. Até então, o Império Romano ainda não havia experimentado tamanha humilhação provocada, inicialmente por uma porção de escravos, e que agora era uma verdadeira ameaça. O vento gélido daquele inverno de 73 a.C. levava um murmúrio que fazia tremer até os mais orgulhosos senadores romanos. Espartacus avança. O que começou como uma simples fuga de 70 gladiadores transformara-se no pesadelo mais aterrador de Roma. Agora 40.000 homens marchavam sob o comando do ex-escravo, incluindo mulheres e crianças que haviam se juntado à revolta.
cada vitória trazia mais adeptos. Cada cidade saqueada fortalecia seu exército. Quando as primeiras notícias chegaram de que Espartacus dividira suas forças em 3 colunas móveis, o pânico tomou a capital. Pela primeira vez em séculos, Roma enfrentava um inimigo que não seguia as regras da guerra e que estava prestes a ensinar ao Império uma lição sangrenta sobre o verdadeiro poder dos oprimidos. Mas como esse exército de escravos, pastores, mineiros e mulheres conseguiu derrotar as temidas legiões romanas diversas vezes seguidas? Espartacus reescreveu o manual de guerra. Enquanto as legiões dependiam de ordens centralizadas e formações rígidas, ele criou um sistema flexível e mortal. Grupos independentes de 10 a 15 homens que se reagrupavam após cada embate, sinais de apito e fumaça que substituíam as trombetas, armas improvisadas, foices, martelos de mineração e pedras de funda. Sua vitória em Fórum Anni entrou para a história militar. Atraíram 2 legiões para um desfiladeiro estreito onde toneladas de pedras foram lançadas dos penhascos. Os sobreviventes encontraram escravos armados com paus pontiagudos, perfeitos para furar armaduras. Em horas, 5.000 romanos foram dizimados. Além das armas encontradas entre os soldados mortos, foram encontrados mapas militares secretos que revelavam os locais onde haviam diversas armas armazenadas do exército romano. Spartacus compreendia que o medo era a arma mais poderosa que espadas. Suas táticas incluíam libertar prisioneiros romanos sobreviventes com a mão direita decepada, proteger vilas que apoiavam os rebeldes, usar desertores para espalhar rumores. Quando o cônsul Gélio cercou o Vesúvio, a resposta foi brutal. Enviaram 200 cavaleiros para incendiar acampamentos romanos à noite. Guerrilheiros envenenaram poços com cadáveres em decomposição. O ápice foi a Batalha de Mutina, onde 10.000 escravos cercaram 12.000 legionários profissionais. Quando a poeira baixou, os romanos fugiram abandonando suas águias legionárias, a maior humilhação possível. O Senado declarou estado de emergência e nomeou Crasso, o homem mais rico de Roma, para comandar a guerra. No auge de seu poder, Spartacus chegou a 30 quilômetros de Roma. A cidade virou um caos. Senadores queimavam documentos comprometedores. Crasso construía trincheiras dia e noite. Mercadores fugiam para províncias distantes. Mas então, inexplicavelmente, os rebeldes recuaram. As razões foram as mais diversas, como divergências internas sobre estratégias a serem implantadas, presságios ruins identificadas em cultos e sacrifícios, falta de equipamentos para ataques mais eficientes. Esses problemas permitiram que Crasso reunisse 50.000 homens. Quando os exércitos se enfrentaram em Brutium, a batalha durou 3 dias. Spartacus, ferido por uma lança, liderou pessoalmente o ataque final contra o exército romano. Seu corpo jamais foi encontrado, alimentando lendas sobre sua possível fuga. Clímax, 50 palavras. 6.000 sobreviventes foram crucificados ao longo da Via Ápia, e seus corpos foram deixados para apodrecer por 200 km, como uma forma de lição para que outras rebeliões como essa fossem desencorajadas. Mas enquanto Roma celebrava sua vitória, uma lenda nascia. Spartacus se tornaria o símbolo eterno da luta contra a opressão, um fantasma que ainda assombra os poderosos. Esta história nos questiona: quantos escravos modernos permanecem acorrentados? A Via Ápia, em 71 a.C., se transformou num cenário de pesadelo. 6.000 cruzes se estendiam por 200 quilômetros, cada uma sustentando um rebelde agonizante. Enquanto Crasso celebrava sua vitória, um fenômeno perturbador ocorria. Nas sombras, escravos por toda a Itália começavam a venerar Spartacus como um mártir. Roma decretou que seu nome fosse apagado de todos os registros históricos. Queimou documentos e perseguiu qualquer menção ao gladiador rebelde. Mas falhou miseravelmente, porque nas tavernas, nos campos e nas minas, uma rede clandestina de sobreviventes mantinha viva a memória da revolta. E o mais surpreendente? Novas descobertas arqueológicas sugerem que Spartacus pode ter sobrevivido à batalha final.
Esta é a história proibida que ecoa através dos séculos. A lenda indestrutível do escravo que desafiou um império. Por que 2 milênios depois, Spartacus continua a inspirar revoluções ao redor do mundo. Documentos recentes revelam que pelo menos 5.000 rebeldes escaparam da crucificação em massa. Registros históricos indicavam que um grupo de 1.200 escravos fugitivos alcançou a Sicília com a ajuda de piratas cilícios. Crasso cometeu um erro estratégico ao poupar 900 gladiadores capturados, forçando-os a lutar em seus jogos privados. 2 anos depois, esses mesmos homens lideraram uma rebelião menor em Roma. Documentos históricos encontrados afirmam que o corpo de Spartacus nunca foi encontrado. Através dos séculos, Spartacus inspirou revoltas em torno do mundo como a Revolta dos Escravos no Haiti, a Liga Espartaquista na Alemanha, os Panteras Negras nos Ilhas Terceiraneia. Em 2020, historiadores descobriram em um mosteiro grego um manuscrito do século X, que menciona um grande guerreiro trácio vivendo na Sicília em 1650 a.C. Seria Spartacus? O mistério permanece. Spartacus prova que ideias são mais fortes que impérios, e as suas ideias permanecem vivas até hoje, e inspira milhares de pessoas ao redor do mundo que se sentem injustiçadas. Obrigado por ficar até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. E comente. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.